Bom, estamos aqui no nosso primeiro vídeo de anatomia. A câmera está assim, um tantinho quanto ruim, mas o que importa é o conteúdo, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre planos e eixo do corpo humano. Na anatomia humana, para ficar um pouco mais fácil de denominar os nomes dos órgãos, para denominar as partes do corpo, os anatômicos resolveram dividir o corpo assim, em plano e em eixo. O primeiro plano é o plano sagital, conhecido também como plano mediano. Na verdade, nas provas é utilizado o plano mediano, ok? E sagital a gente colocou para poder ficar mais fácil. Por que plano sagital, monitora? Porque no feto existe a moleira, todo mundo já ouviu falar, né? A moleira, que é conhecido no meio anatômico como sagita, que fica aqui, ó, entre o osso occipital e os ossos parietais. O plano sagital, ele divide o corpo em direita e esquerda. Divide o corpo em direita e esquerda, repetindo. O plano mediano, conhecido como plano sagital, divide o corpo em direita e esquerdas. Quais são os movimentos realizados nesse plano? O movimento de flexão e extensão. Então, repetindo, o plano sagital ou plano mediano realiza movimento de extensão e flexão, ok? Esse foi o primeiro plano. O segundo plano que vamos estudar hoje é o plano frontal. Olha, o plano frontal tem um trajeto paralelo à testa ou à sutura coronal do crânio, que na posição em pé atravessa o crânio. Outra diquinha que eu vou dar para vocês. No plano frontal, é conhecido também como plano coronal. Imagina a coroa. A coroa é posta como? Dessa forma, não é? Então, plano frontal é o plano coronal, para ficar mais fácil para você entender. O plano coronal, que é o plano frontal, ele corta o corpo humano assim, ó, e divide em anterior e posterior, ou então dorsal e ventral. Repetindo, o segundo plano é o plano frontal. O plano frontal, para ficar mais fácil para você entender, chama de plano coronal. Imagina a coroa e aí você corta a cabeça aqui, ó. Corta a cabeça para ficar mais fácil de entender também, né? São vários trejeitos que você pode entender melhor a anatomia. E esse é o jeito que eu achei melhor para passar para vocês. É bem fácil de entender. Vamos lá? O plano frontal, conhecido também como plano coronal, divide o corpo humano em anterior e em posterior, ou em dorsal e ventral. Imagina a coroa e corta a cabeça aqui. Anterior, posterior, ok? Então, vamos lá. O terceiro e último plano é o plano transversal. Esse é o plano mais fácil. O plano que na posição em pé corta o corpo horizontalmente em uma porção cranial e em outra porção caudal. Como é isso, monitora? Imagine você em pé. Agora imagine o seu membro superior e o seu membro inferior. E corta, faça um corte aqui na cintura, no quadril. O que é que vai ficar? Uma parte superior e uma parte inferior. Esse é o plano transversal. Para ficar mais fácil de você entender, imagine plano horizontal. Imagine. Então, o plano transversal corta o corpo em superior e inferior, ou cranial e caudal, ok? Esses foram os planos. Vamos estudar agora os eixos. Eu ainda não falei com vocês, mas para ficar um pouco mais fácil, para a gente entender o plano e eixo, imagine o plano cortando, e agora imagine o eixo juntando esses planos. Vai ficar bem mais fácil de você entender, acredite. Foi assim que eu aprendi. Vamos lá. O primeiro eixo é o eixo sagital, ou eixo antero-posterior.
Olha aí, a dica já vem aí no nome. Antero-posterior. Se o eixo é antero-posterior, como é que ele vai juntar o corpo? De frente para trás. Então, ele vai juntar que plano? Antero-posterior. O plano... Que plano é esse, gente? Coronal. Então, vamos lá. O eixo sagital antero-posterior vai juntar o plano coronal. Exatamente isso. Vou ler para vocês o significado do eixo sagital. Estende-se em sentido antero-posterior da superfície anterior para a parte posterior e situa-se na linha de inserção dos planos frontal, como já havia falado para vocês. Agora vamos no eixo longitudinal ou eixo vertical. Esse eixo, ele estende-se na posição em pé, em sentido ao crânio caudal, e orienta-se perpendicularmente ao chão. Então, pelo significado já dá para entender, né? O eixo longitudinal, ele vai juntar o plano horizontal, que é o plano transversal. Então, o eixo longitudinal vem do crânio para a parte caudal. Então, lembre-se, o eixo longitudinal vai juntar o plano transversal, ok? Deu para entender direitinho? O terceiro e último eixo, que é o eixo transversal, ou transversal ou lateral. Estende-se da direita para a esquerda e situa-se na linha de seção do plano que eu acabei de falar para vocês, do plano sagital. Então, o eixo lateral, pá, vai juntar o plano sagital. Então, gente, esses foram os planos e eixo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar. Estarei à disposição para explicar melhor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.